Estamos aqui gravando no Garagem Comics, certo? No centro de Campinas, e o assunto desse primeiro programa vai ser Batman. Por onde começar? Como que a gente pode... Para quem quiser saber, todo mundo já sabe a história do Batman, não é um segredo para ninguém, todo mundo já assistiu o filme, né? Se você não assistiu o filme, meu irmão, sinto muito, né? Você mora em Marte. Então, assim, todo mundo já sabe um pouco da história do Batman. Agora a pergunta é, para quem quer começar a ler o gibi, por onde começar? Qual que é a sua dica? Tá? A gente quer que vocês falem um pouco. Vamos começar com isso aí. Tá, eu vou manter a minha opinião que tem que começar. Tudo bem, eu não sei que não precisa de história de origem, mas eu acho que Batman Ano 1 é uma história muito bem escrita, muito bem desenhada. Eu acho que tecnicamente assim é perfeito. E eu acho que o importante é que dá vontade de você ler mais, assim. Porque tem muitas histórias que você lê que você não vai querer voltar a ler história em quadrinho. Então, pra mim, para começar a ler Batman, eu acho que deveria ser Batman Ano 1 mesmo. Bom, a minha opinião, eu acho que quem quer começar a ler Batman deveria procurar a fase do Neil Adams, que é no final da década de 70. Eu acho que é uma fase também muito bem desenhada, muito bem escrita. Não inclui a origem do personagem, mas ela traz o Batman no seu auge. Então traz o Batman muito detetive, o Batman muito aventureiro, um Batman com todos os seus vilões já estabelecidos. E eu acho que é realmente uma coisa que a pessoa vai ler, vai conseguir entender e vai gostar. Legal. O Batman, ele é um personagem que estreou em 1939, né? Claro que a pessoa hoje em dia ela não consegue pegar um gibi de 1939 e folhear, né, o primeiro gibi para começar a ler a saga do início. A gente falou do Ano 1. O que retrata o Ano 1? O que move o Ano 1? Qual que é alguns pontos assim que para atrair, se tivesse que vender um peixe do Ano 1, o que você destaca nessa saga? Bom, é uma história de origem. É um arco, na verdade? Eu acho que são 4 edições. É uma história de origem. Conta a história do Batman antes dele ser Batman, conta a morte dos pais dele, que todo mundo já viu bilhões de vezes, mas conta assim, de um jeito bem feito. Eu acho que é uma história assim, que é muito bem escrita. Eu gosto muito de quadrinhos que você consegue ler e você percebe que a pessoa que escreveu espera alguma coisa de você, além daquilo do básico. Assim. Não é uma história que tem 24 páginas e começa... primeira página é sempre a mesma coisa, já está numa crise, aí depois 3 e 4. Tem uma fórmula de quadrinho. Eu acho que grandes histórias, elas fogem da fórmula, e eu acho que Ano 1 foge da fórmula de várias formas, assim. Mostra um Batman falho, o Batman se machuca, o Batman não é Batman no começo. Quem assim. que é o vilão do Ano 1? É o Batman. Porque a polícia está atrás dele. Porque... Ele seria o vilão do... porque ele acabou de chegar, ninguém sabe quem que é o Batman, então a polícia vai atrás. Quem que é esse cara que está batendo nos bandidos na cidade, assim? É uma boa dica, porque a gente pode começar a conhecer o Batman antes dele virar um herói. Isso, eu gosto disso, do fato de que é uma coisa, assim, diferente da coisa dele já ser um cara estabelecido, de você já ter aqueles, assim... ótimos vilões que ele tem, mas às vezes não são bem utilizados, às vezes são, mas assim, é uma história que não é exatamente aquilo que você espera, não tem muito dos traquejos dos gibis, assim, ela é muito boa, assim, recomendo. Eu vou falar da minha dica, né? Eu acho que a minha dica tem tudo a ver com a dele e ao mesmo tempo é oposta a dele, né? A minha dica, ela traz o Batman no auge, né? Ao contrário do Ano 1, onde ele está começando a carreira, onde ele falha, onde ele erra. No arco do Neil Adams, ele está no auge dele. Ele é um exímio detetive, um exímio atleta, né? Ele pensa na frente, né? Que são características que o Batman traz como sendo as mais interessantes ao longo de todos esses anos, né? O vilão da história, que é o Ra's al Ghul, é um vilão que também está no auge dele ali, é uma história que demonstra, apresenta
misticismo, apresenta a parte de detetive, aventura, lugares exóticos. Então é uma história que tem muita diversidade, né, de temas e de situações, né, e você consegue ver o Batman realmente conseguindo agir, conseguindo passear por todas essas coisas diferentes, e você acho que tem a oportunidade de conhecer quem é o Batman na essência, ele pronto, né? Ali você tem exatamente o nascedouro dele, né? O que aconteceu para que o Batman possa um dia se tornar o Batman do Neil Adams. E ali você tem o Batman pronto, conceito, estrutura, né? Então acho que é uma coisa que, se você lê o Neil Adams, por exemplo, o Batman do Neil Adams, e gostar, você vai gostar de Batman a vida inteira, certo? O ano 1 eu acho que tem, na minha opinião, esse pequeno defeito. Como é uma história muito de origem, muito crua, ela não mostra todo o potencial do Batman, e de repente a pessoa pode pegar e falar: pô, eu esperava mais do Batman, achei que o Batman era mais super, né, tal, né? E de repente não se afeiçoar, não se interessar tanto pelo personagem. Legal. Quais outros arcos, outras histórias que vocês destacam? Tipo, Piada Mortal, o Cavaleiro das Trevas, qual que... Sim. Assim, depois que a pessoa já começou e pegou sua dica, qual outro que deslanchar? Eu me lembrei dessa parte, da parte do que era o Danny O'Neill que argumentava e o Adams que desenhava. Fantástico, assim, temos isso. Os primeiros gibis do Batman que eu li, você gostou? Os primeiros gibis do Batman que eu li foram esses desenhados pelo Neil Adams. Inclusive tem uma história que o Batman está no deserto lutando com o Ra's al Ghul de faca, lá os dois sem camisa e a Thalia do lado. Foi o primeiro gibi do Batman que eu li na minha vida. E acho fantástico, assim. Eu recomendo extremamente também essa final dos anos 70, início dos anos 80, lá nos Estados Unidos, aqui 85, 86. Cavaleiro das Trevas, Batman 1. A maioria das coisas que o Frank Miller escreveu com ele são essas, e tem alguns poucos autores que realmente parece que veem o personagem de um jeito diferente, de jeito bom, e realmente Danny O'Neill e Neil Adams também. Quer falar algum arco aí que você destaca? Não, eu acho que, para destacar, eu destacaria o Filho do Demônio. Eu acho que é uma história muito bacana. Foi feita, foi desconsiderada, porque dar um filho para o Batman foi considerado problemático, então eles descartaram a história, aí trouxeram a história de volta, aí quando trouxeram a história de volta mataram o filho dele. Então, quer dizer, é uma história bastante polêmica e muito interessante, muito bem feita também, né? Eu realmente não recomendaria Cavaleiro das Trevas para quem ainda está muito próximo do começo. Eu acho que Cavaleiro das Trevas é uma história para uma pessoa que já conhece um pouco mais o Batman, para quem conhece um pouco do Super-Homem também, porque ele tem uma participação grande, decisiva na história, né? E para uma pessoa que tenha um nível de politização um pouquinho mais alto, né? Para poder realmente se interessar pela história. Ela não é mais a grande história, porque na época que ela foi feita, ela foi revolucionária. Hoje, para os padrões de hoje, ela é uma história relativamente média, na minha opinião, porque você tem várias outras histórias que também envolvem política, também envolvem sexo, violência, tal, né? Então, esses são assuntos hoje tão corriqueiros que tiram um pouco do gosto pelo Cavaleiro das Trevas. E Robin, qual é o papel do Robin? Como ele se disse aí que ele agora tem 4 Robins? E qual é o papel do Robin do início? Como que ele mudou ao longo do tempo? Sim. Ele ainda é útil? Como ele... O Robin ele foi introduzido para as crianças começarem a ler os gibis, né? Quer dizer, para cada vez criança mais nova começar a ler, né? Acho que foi o início de uma infantilização, porque o Batman, quando ele começou, era uma coisa assim para todas as idades, mas ele era um pouco mais adulto do que o Superman, assim. Ele morria gente no gibi em 1939, 1940. Então eles infantilizaram um pouco com a introdução do Robin. O Robin ele não tem muita lógica, né? Nunca teve muita lógica, né? Porque ele é uma criança que um adulto, né, solteiro, tal, vai treinar para matar criminosos desarmado, assim. Então nunca teve muita lógica. Mas assim, tem momentos muito bons e tem Robins, o Robin, que é o Dick Grayson para mim, que sempre vai ser o Robin. Ele tem papéis muito bons, os Novos Titãs, assim.
em solo, depois como ele virou Asa Noturna, para mim, eu gosto desse Robin, do primeiro Robin, porque teve um certo momento nos anos 70, quando o Neil Adams estava fazendo Batman, que eles tiraram o Robin porque falaram que era uma coisa infantil, depois reintroduziram ele de novo, saindo da sombra do Batman e virando o Asa Noturna, e depois eles colocaram outro Robin no lugar, chamado Jason Todd, e aí eles fizeram... as pessoas não gostaram dele, eles fizeram tipo uma pesquisa para ver se os fãs queriam que ele morresse ou não. Os fãs escolheram matar o Robin, inclusive o Coringa mata ele com um pé de cabra. Depois eles introduziram outro Robin chamado Tim Drake. Depois tem uma outra Robin que é a Stephanie Brown, que é a única mulher que é Robin. Aí nesses Novos 52, que acabou de... saiu há 5 anos atrás, eles fizeram o reboot do Batman e... eles não sabiam o que fazer com esses Robins, porque tinha desenho na televisão chamado Justiça Jovem, que tinha um Robin que não era o Robin original. Então eles resolveram fazer o reboot do Batman e manter os Robins. Então, uma das coisas que uma das coisas que faz menos sentido na história, assim. Eu gosto do Robin original, do Dick Grayson, não só pela história, mas assim, porque eu acho que eles utilizaram o personagem bem nos anos 80, principalmente nos Novos Titãs. O Robin ele foi colocado no Batman porque no início o Batman era muito violento, as histórias eram um pouco pesadas, e se colocou o Robin para poder não só amenizar um pouco as histórias, porque, por exemplo, você não tinha como, mesmo em 1939, 1940, acreditar que o Batman iria treinar o Robin para matar alguém. Né? Treinar uma criança para matar. Então, isso daí permitiu que as histórias ficassem um pouco mais suaves, né? O Robin também era uma figura colorida, tal, e que também tirava um pouco do peso daquela coisa soturna do Batman, tal, cinza e preto, tal, mal encarado, o Robin era sorridente, né? Então ele teve essa importância para deixar o gibi um pouco mais leve, né? Acho que até mesmo para aproximar um pouco do gibi do Super-Homem, que era um gibi mais leve também, né? Depois, quando você tem a chegada da série de 66, você já teve o macartismo, teve uma porção de coisas, a sedução do inocente e tal, que faz com que a polêmica de que o Bruce Wayne e o Dick Grayson fossem homossexuais, tal. Vem a série e com aquele estilo dela, ela acabou de escrachar com tudo mesmo, né? Então a DC, no término da série, quando ela pega e dá na mão do Daniel Neal e do Neil Adams o Batman novamente, né? Eles tiram o Robin exatamente para tentar trazer de novo aquele ar um pouco mais soturno, um pouco mais de detetive e tal, né? E deixam o Robin numa situação mais solo, numa situação quase de aposentadoria. Ele vai fazer a universidade, ele praticamente se aposenta. Eu acho que a importância do Robin pro Batman é exatamente essa. Quando você tem o Tim Drake chegando para ser o novo Robin, né? Ele tá exatamente um garoto investigando por que o Batman está tão descontrolado, né? E aí quando ele descobre a identidade do Batman, quando ele vai se tornar um novo Robin, o próprio Batman fala para ele, né, que a importância do Batman, do Robin para o Batman é exatamente essa: segurar um pouco mais ele, não deixar ele perder o controle, já que ele vem numa coisa, né, que violência gera violência. Então você pega uma pessoa que cresceu dentro dessa violência, ela vai chegar a um adulto extremamente violento. Então o Robin é exatamente aquele freio de mão, né? Aquela coisa, eu não posso simplesmente pular de uma janela, né? Porque o Robin vai pular atrás de mim e eu posso de repente me defender, mas ele não. Então eu preciso pensar 2 vezes antes de fazer isso, preciso pensar 2 vezes antes de entrar num lugar que eu não conheço, tal. Então o Robin dá uma travada no personagem do Batman, né? Faz com que ele realmente se cuide um pouco mais, cuide mais da retaguarda, tal, se preocupe um pouco mais e a coisa fica mais leve. Bom, acho que já esgotamos aí não esgotamos, né? Porque tem muita coisa para falar aí, mas bom, para você, leitor, internauta, se quiser saber um pouco mais sobre o Batman, tem que vir aqui numa Garagem Comics e ficar pegando o dia inteiro o gibi, lendo, comprando e se apaixonando, né? Porque é uma coisa que todo mundo curte. Bom, então por hoje é isso, tá bom? Continua aí, próximo programa a gente vai falar sobre graphic novels.